Quando o cerco começou a se fechar, Livânia e Leandro Nunes também tiveram a certeza de que seriam presos. Ela foi informada das investidas do Ministério Público em mais uma fase da Operação Calvário por um dirigente de uma organização social. Daniel foi preso. Eu já sabia de tudo que iria acontecer daí por diante. Principalmente quando chegaram pela internet a questão da denúncia, em que Você teve acesso pela internet? Eu tive acesso pela internet, não. Nesse dia, ele foi preso na sexta-feira, na terça ou na quarta-feira, eu estive com o Lenilton e ele me mostrou do celular dele. Eu não li, mas eu fui passando assim. Quando eu passei, eu parei justamente na foto de Leandro. Leandro tinha entrado na minha sala, que eu tinha chamado para ele pegar uns processos que era muito processo para assinar. Eu disse, Leandro, coloca esses processos aqui. Quando eu vi que mostrei a ele. Então, foi naquele dia que tanto eu como o Leandro, a gente soube que tinha aquela foto ali. Então, eu já sabia de tudo que poderia acontecer. O Leandro começou a passar mal e aí pensou, disse o que era que ia acontecer, porque ele tinha acabado de descobrir, estava muito feliz que a mulher dele estava grávida, já era o terceiro filho. Eu pedi a ele que se acalmasse e nesse momento eu disse a ele, olha, Leandro, aqui é o seguinte, se tem você, estou eu. Porque você é o assessor, eu sou a secretária. Tem essas ligações, que é logo em seguida, as ligações da Michele Pacori. Então você não é a pessoa mais importante nisso daqui. Ele olhou para mim e disse, eu vou ser preso. Eu disse, eu vou ser também. Essa denúncia do Ministério Público ao Tribunal de Justiça é dividida em núcleos. Os investigados da Operação Calvário também atuavam, segundo o Ministério Público, na Secretaria de Educação. Vamos ver aqui os que foram denunciados nessa área de educação. José Arthur Viana Teixeira, que era o secretário adjunto, inclusive está detido. Vladimir dos Santos Neiva, que é o dono de uma gráfica. Valdemar Ábila, Márcio Nogueira Vignoli, Hilário Ananias Queiroz Nogueira, Jardel da Silva Aderico. Esses aqui atuavam na área de educação e foram denunciados também pelo Ministério Público. Em vários momentos dos depoimentos dos investigados na Calvário, são narradas situações inusitadas. Numa delas, a ex-secretária Livânia Farias revela que levou ao ex-governador Ricardo Coutinho uma projeção de gastos do governo João Azevedo na área de educação. Ela e o ex-governador teriam definido, inclusive, os percentuais das propinas que seriam pagas pelas organizações sociais e empresas fornecedoras do setor da educação na gestão futura. A tabela da educação é a seguinte, lá na educação, em janeiro e fevereiro, eles fazem uma programação do que vai comprar. Então, é uma tabela enorme que sai. Aí, de acordo com o pedagógico diz o que é que precisa, de acordo com o secretário diz o que é que precisa, e aí era o que decidiu, era uma tabelona enorme. Depois dessa tabela, tinha essa reunião com o secretário de planejamento que era comprar. Eu pegava essa tabela e discutia com o ex-governador Ricardo Coutinho para saber ali dentro daquela tabela o que era que ia comprar e o que era que ia entrar de quem repassava valores. Propina. Então, esses valores tinha umas empresas lá que repassavam e muitas vezes essas empresas não estavam lá. De editoras que não tinha, mas as que sempre estavam, Graf 7, a Editora Moderna, a Mundial, a Brinco Mobil, a JR, que é o que eu chamo de Liga pela Paz, a MVC, que é o mesmo dono da Graf 7, ou MCV, essas letrinhas aí. Ontem teve a denúncia protocolada pelo Ministério Público ao Tribunal de Justiça, 35 pessoas, entre elas o ex-governador Ricardo Coutinho, 2 deputadas estadual, um ex-senador. Agora, a gente volta a falar do trechos da delação premiada de Livânia Farias. A confiança no repasse de propina e de dinheiro ilegal para bancar campanhas do PSB era tanta que na reta final da disputa, a própria Livânia Farias se dispôs a emitir cheques de R$500 mil para cobrir despesas e foram 6 cheques. Ela teria recebido
4 ainda em 2018. Os outros 2 teriam sido pagos em 2019. Os cheques de Livânia foram parar nas mãos de um empresário que fazia esses repasses de 500 mil semanais. Ele cobrava juros por esses repasses, uma prática criminosa definida como agiotagem. Ficamos tocando a campanha com esses aportes de 500 mil. Esses aportes de 500 mil. Você deu quantos cheques? 6. Certo. O primeiro cheque, quando foi que você deu mais ou menos a data? A gente tem o início com essa confusão. Essa confusão. Lá em agosto, a gente deu um cheque por conta nossa. Né? Tá. Porque eu tinha dinheiro para receber lá da Secretaria de Educação, então a gente deu um cheque de 500. Dinheiro de propina, de 500 mil. Aí os outros 5, ele ia passando. E eu não tinha tempo de ir ao banco para imprimir os cheques, né? E só cobrando. Eu sei que teve uma vez que eu assinei 5 cheques e não coloquei o valor, porque o valor era preciso ele dizer quanto era, porque a gente pedia 500 mil, ou vinha descontado já os juros, ou o cheque era acima de 500 mil. Eu sei que os vencimentos dos cheques eram todos por dia 30 de novembro. 30 de novembro. Todos. Perfeito. Todos. Então, aí ele disse que tinha condição de dar 500 mil mensal. Não. Semanal. E aí... Aí foram feitos cheques de 500, 550, 600. Mas o valor que foi entregue ou o cheque era esse? Não, o cheque. Os valores que eram entregue era tudo a Leandro. Certo. Aí o que Leandro me dizia era que o cheque que era, por exemplo, 550, a gente recebia 500. 600, a gente recebia 500 e pouco, porque o resto era tudo juro. Certo. E já vinha embutido no cheque. O maior número de denunciados na Operação Calvário atuava no núcleo administrativo da organização criminosa que agia nas áreas de educação e saúde, segundo a denúncia do Ministério Público ao Tribunal de Justiça. Acompanha aí os denunciados. Esse núcleo administrativo era formado por Valdson de Souza, Gilberto Carneiro, Coriano Coutinho e Edivaldo Rosas. Também tinha aí no núcleo administrativo outros nomes: a Cláudia Veras, a própria Livânia Farias, que é colaboradora, Aracilba Rocha e Ivan Buriti, ex-secretário de Turismo, que também foi colaborador. A organização criminosa revelada tinha também um núcleo operacional, vamos ver aqui, um núcleo financeiro operacional. Na verdade, que esse núcleo aqui é o maior de todos dentro dos que foram denunciados pelo Ministério Público. Começa com Francisco das Chagas, que é advogado, Breno Dornelles Paim, Ney Robson Suassuna, ex-senador, Denise Paim, Geo Luiz de Souza, Saulo Pereira Fernandes, Jair Éder Araújo, Kedson Samuel de Souza Santiago, Raquel Vieira Coutinho, irmã do ex-governador, Maurício Rocha Neves, Beni Pereira, Leandro Nunes Azevedo, ex-assessor de Livânia, já fez colaboração, Breno Dornelles e Bruno Miguel Teixeira Avelar. O Breno Dornelles está repetido ali, você viu, pedimos desculpas por essa repetição. E Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro, que não é da família de Gilberto Carneiro, mas era assessora do ex-procurador-geral e é também colaboradora. O advogado Francisco das Chagas Ferreira informou que está tranquilo quanto aos indícios apontados na denúncia do Ministério Público. Ele disse que nunca recebeu um centavo que não tenha sido pela prestação dos seus serviços. Garantiu que nunca foi sócio oculto de ninguém. O advogado disse estar surpreso, mas acredita que a Justiça e o Ministério Público fazem um trabalho correto de investigar. Por isso, está pronto para se apresentar com tranquilidade e com a certeza de que provará total inocência. Agora, em toda essa sujeira relatada pelos investigados que decidiram colaborar com o Ministério Público, surge uma exceção honrosa e a gente tem que registrar. Livânia Farias revelou que o diretor-presidente da CAGEPA, na época, Hélio Cunha Lima, se recusou a manter um contrato com uma empresa para construir uma adutora no sertão paraibano. Hélio constatou irregularidade nas obras com a fiscalização de fiscais e vetou pagamentos à empresa, mesmo com a pressão da ex-secretária. O empresário, segundo Livânia, condicionou a liberação
de 2.600.000 para a campanha do PSB a um acerto para a construção da adutora. Ele explicou que o problema, de fato, o fiscal não tinha assinado e disse que não ia assinar. E ele disse, eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque o que ele fez lá fez errado. Ele era para ter... Aí usa a parte técnica. Era para ter usado um tipo de areia, um tipo de carrada, não sei de quê, e de tubo, e não fez. O fiscal não vai assinar e eu não pago. Insistiram para que ele voltasse e conversasse com o fiscal, pelo menos para o fiscal analisar a questão do que ele comprou, que se chama tubo. Porque eu acho que lá era uma coisa de uma adutora. De adutora. Certo. E que... Então era uma obra de adutora. Você sabe dizer de detalhe? Não, mas era ali para a região de Patos. Certo. Se pegar na internet o contrato da Salear com a Cagepa, sabe exatamente qual é o tipo. Porque algumas vezes tem vários contratos, né? Mas é por aquela região ali. E aí ele disse, tá certo, eu vou voltar, vou conversar. Hélio disse, eu vou voltar, vou conversar, vou saber se de fato é isso, mas o que eu sei é isso. Eu fui à Cagepa. Você foi a Cagepa? Depois dessa reunião, eu fui à Cagepa. Sentei lá com ele. O único dia que eu fui à Cagepa, no ano de 2018, depois do dia 16 de agosto, foi só essa única vez. Eu cheguei lá muito cedo, que ele chega lá muito cedo. Certo. Aí eu cheguei, a secretária disse, ele já muito tá. Muito cedo assim, é o quê? 7 horas? Não, é 8 horas. 8 horas, 8 e meia. Okay. Aí eu fui, entrei, perguntei onde era a sala do presidente, que eu pensei que tinha mudado. Eu ia lá no tempo de Deus porque eu era conselheira. Aí fui, entrei, fui recebida pela secretária, ela disse, pode entrar, ele estava sozinho. Aí ele começou a conversar comigo. Ele disse, olha, eu não vou fazer isso. O fiscal disse que não é nada disso. Essa empresa é muito safada. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Você pode entender que eu não esteja contribuindo, mas eu já tenho idade o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. E assim, se fosse uma coisa que era devida e eu não estivesse pagando porque não queria, tudo bem, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa de forma nenhuma.